Presidente da FERJ garante que mudará o formato do Campeonato Carioca para 2026. Fluminense deixa de contratar ex-jogador do Flamengo por causa de tatuagem. CSKA e Lohan, ou vai ou racha. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Mas primeiro, pedir para vocês que começaram a assistir nosso vídeo, que deixem aquele like, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800. E aqui no seu canal Paraquedista Rubro-Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Vamos que essa terça-feira está cheia de informações. Bom, a começar pelo elenco do Flamengo, que realiza na tarde de hoje o último treino com foco no jogo amanhã contra o Botafogo pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. A rodada atrasada aí por causa da Supercopa do Brasil, né? Bom, devemos ter algumas novidades para esse jogo de amanhã. O retorno aí de Jorge de Arrascaeta e também aí do outro uruguaio, Nicolas de la Cruz. Por outro lado, o Felipe Luiz deve poupar aí Gerson e também o Eric Pulgar, né, fazendo aquele rodízio, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E também teve mudança no jogo entre Flamengo e Vasco da Gama, que seria às 16 horas e 30 minutos no sábado, por conta aí do calor excessivo no Rio de Janeiro. Hoje será mais quente do que ontem e já é previsto amanhã, quarta-feira, ser mais quente do que hoje. O jogo passou para as 9 horas e 45 minutos. Horário péssimo para o torcedor que sai do estádio tarde, né, de madrugada, para poder pegar condução para ir para suas residências. O Rio de Janeiro não está para brincadeira. Poderiam ter colocado esse jogo aí para as 18 horas, 19 horas, né, no máximo até 20 horas, mas por causa da programação da TV, botou nesse horário aí que atrapalha muito o torcedor. É bom para os atletas? Sim. Pode ter um futebol melhor, a temperatura mais amena, mas o torcedor, que é o principal patrimônio de ambas as equipes, tanto do Botafogo, tanto do Vasco da Gama, quanto a torcida do Flamengo, né? Bom, seguindo aqui com as informações, falando do Vasco da Gama, o Vasco da Gama ontem tropeçou no Sampaio Corrêa e não conseguiu ultrapassar o Flamengo no Campeonato Carioca. O Vasco perdeu a chance de assumir aí a vice-liderança do Campeonato Carioca ontem, segunda-feira, em jogo que encerrou a 9ª rodada do Campeonato Carioca. Sampaio Corrêa e Vasco se enfrentaram no estádio Lourivaldão, em Saquarema, e quem vencesse ultrapassaria o Flamengo na tabela. Porém, as equipes ficaram no empate em 0-0 e seguem atrás do mais querido, que tem uma partida a menos. O resultado foi excepcional para o Flamengo. Tendo um bom resultado amanhã diante do Botafogo, o Flamengo já garante a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Isso é muito importante, né? Bom, a tabela de momento é a seguinte: primeiro, Volta Redonda, 17, Flamengo segundo, 14, Vasco terceiro, 14, quarto, Sampaio Corrêa com 13, quinto, Nova Iguaçu com 13, sexto, Botafogo com 12, sétimo, Maricá com 12, oitavo, Madureira com 12, nono, Fluminense com 11, o décimo, Boa Vista com 9. Do Boa Vista para cima, todos aqui ainda têm chance de conseguir uma vaga. Tá muito embolada ainda o Campeonato Carioca. 12ª, Portuguesa, sem chance nenhuma. 12º aí, o Bangu, com 4 pontos, já rebaixado para a Série B do Campeonato Carioca, né? Apesar do empate em casa com o Vasco, o resultado pode ser comemorado pelo Sampaio Corrêa, que entrou no G4 do Campeonato Carioca. No entanto, para permanecer na 4ª colocação, o clube de Saquarema precisa torcer pela vitória do Flamengo contra o Botafogo amanhã. E o time de John Texo está na 6ª posição, 1 ponto atrás da equipe da região dos Lagos. Ou seja, se o Flamengo ganhar, ainda vai beneficiar o Sampaio Corrêa. Apesar de estar na 3ª posição, a situação do Vasco pode se complicar por conta de 2 jogos restantes do rival na competição. Isso porque o clube de São Januário encara o Flamengo no sábado, dia 15, e o Botafogo amanhã. Entre os embates, o Botafogo no dia 23, ou seja, enfrenta o clássico contra o Flamengo, né? E depois no dia 23 enfrenta o clássico contra o Botafogo, ou seja, a situação do Vasco ainda está um tanto quanto complicada, né?
Bom, semifinais com 4 grandes é impossível. Pelo desempenho do Volta Redonda no Campeonato Carioca, já está definido que a semifinal não terá os 4 grandes. Afinal, o Fluminense, com 11 pontos, só pode chegar a 17. Mas, mesmo número do atual líder. Contudo, a equipe da Cidade do Aço conta com 5 vitórias contra 2 do time de Mano Menezes. Ou seja, não será possível ultrapassar. Ou seja, não devemos ter aí os 4 grandes disputando a final do Campeonato Carioca. Flamengo com certeza estará aí. Flamengo que nos últimos anos está sempre chegando nas finais, mesmo que não ganhe, né? Que teve a sua sequência quebrada aí pelo tricolor das Laranjeiras. Mudando aqui de assunto, comissão da CPI das apostas vai pedir o indiciamento de 3 pessoas, entre eles o tio do jogador Lucas Paquetá, o Bruno Tolentino. Em um relatório divulgado, foi confirmado que Pix, recebido pelo atacante Luiz Araújo em fevereiro de 2023, Luiz Henrique, o jogador recebeu dinheiro quando ainda atuava no Bet, dias depois de receber um cartão amarelo no Campeonato Espanhol. O Luiz Henrique foi lá para a Rússia, que não faz parte lá da FIFA, né? Então, caso ele seja punido, ele vai permanecer jogando lá. Parece que foi tudo bem programado, né? Não estou querendo acusar em nada, mas muito estranho ele ter se transferido lá para a Rússia. Bom, seguindo aqui, Jorge Jesus só volta para o Brasil para treinar o Flamengo. O histórico treinador do Flamengo, Jorge Jesus, revelou que teve oportunidade de retornar ao Brasil, mas só voltaria para o comando do rubro-negro. O português afirmou que não gostaria de repetir o mesmo erro que cometeu ao deixar o Benfica para assumir o Sporting. Vamos para as falas de Jorge Jesus? Abre aspas. Já estive mais próximo de voltar ao Brasil. Adorei o campeonato. O futebol faz parte da cultura deles. Gostaria de um dia voltar. Se voltar, não quero fazer a mesma coisa quando sair do Benfica para o Sport. No Brasil, eu treinaria apenas o Flamengo, fecha aspas, disse Jorge Jesus ao Canal 11, meus queridos. Velhinho. Agora nós temos aí um grande substituto à altura de você aí, um pupilo seu, que vai fazer história no futebol mundial, que é o Felipe Luiz, eu tenho certeza disso, né? Bom, a FERJ divulgou a escala de arbitragem para o jogo do Flamengo contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Bruno Correia será responsável pelo apito no Maracanã. Além disso, Thiago Rosa de Oliveira Exposito e Hugo Fileman Soares Pinto serão os 2 assistentes da partida no Clássico. Thiago Ramos Marques ficará responsável pelo 4º árbitro, enquanto Paulo Renato Moreira da Silva Coelho vai comandar o VAR no Maracanã. Detalhe é que o árbitro da partida passou por reciclagem após erro na Série B. Bruno Mota Correia, árbitro designado para apitar o jogo entre Flamengo e Botafogo, passou por reciclagem na Confederação Brasileira de Futebol, mais conhecida como CBF, em 2023. Isso porque o profissional cometeu um erro ao expulsar o zagueiro Miranda no confronto entre Ceará e Amazonas pela Série B do Campeonato Brasileiro. Espero que a reciclagem tenha ajudado ele, né, a melhorar, porque a arbitragem no Brasil é uma coisa muito difícil, cara. Muito difícil. A gente não quer reclamar de arbitragem, mas existe cada erro que não tem como passar batido, né? Mudando aqui de assunto, Flamengo faz mudança nas vendas de ingressos em dia de jogos no Maracanã. Fiquem bem atentos a essa informação, meus queridos. Olha só, Flamengo segue reformulando diversas medidas ao longo da temporada de 2025. Nesta segunda-feira, no caso ontem, o rubro-negro comunicou que não haverá mais venda de ingressos nos dias de jogos do time no Maracanã. A medida já entra em vigor a partir de amanhã, quarta-feira, quando o Flamengo encara o Botafogo no Maraca. Vamos para a nota do Flamengo. O Flamengo informa que, para a partida desta quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025, contra o Botafogo, não haverá venda de ingressos na bilheteria do Maracanã nos dias de jogos. Os ingressos poderão ser adquiridos de forma online, permanecendo disponíveis até o intervalo da partida ou em pontos de vendas físicas com acesso por reconhecimento facial. Isso aí é que diz a nota do Mengão. A questão da venda de ingressos segue sendo uma das situações em que o Flamengo tenta ajustar
Isso porque, antes dessa medida, o rubro-negro já tinha adotado uma nova estratégia nos valores dos bilhetes, logo na primeira partida do time no Maracanã. O clube colocou o ticket com valores diferentes do que os torcedores estavam acostumados a comprar no plano sócio-torcedor. A alteração não surtiu efeito e teve diversas reclamações. O Flamengo conseguiu corrigir isso a tempo. Tem que diminuir o preço dos ingressos no Maracanã. Os preços dos ingressos estão muito caros, não só no Maracanã, mas em todos os estádios Brasil afora. Isso tem que ser revisto o mais rápido possível. Ninguém está aí tirando dinheiro da croaca, não, gente. Tá difícil, tá muito difícil mesmo, né? Bom, Fluminense desiste de contratar Kodjá por motivo inusitado ligado ao Flamengo. Cara, foi praticamente uma chantagem com o jogador. Ou você tatua o escudo do Fluminense no braço antes da sua apresentação, ou a gente não te contrata. É isso mesmo. Chantagem, cara. Olha só. O Fluminense estava em negociações para contratar o volante Gustavo Kodjá, ex-Flamengo. No entanto, as conversas não avançou e o clube das Laranjeiras desistiu do acordo por um motivo inusitado. O meia colombiano tem uma tatuagem do mais querido e, com isso, a tratativa perdeu força. De acordo com o jornalista Paulo Brito, o Fluminense ofereceu um contrato ousado para tentar contratar Gustavo Kodjá nessa janela de transferências. Contudo, o fato do atleta colombiano ter a tatuagem do Flamengo realmente dificultou a continuidade do negócio. Além disso, o Fluminense propôs a Gustavo Kodjá uma oferta final. A diretoria do time tricolor enviou uma proposta para que o atleta fizesse uma tatuagem do clube e a exibisse durante a apresentação oficial. No entanto, o meia colombiano rejeitou a ideia. Isso é uma chantagem. Isso é chantagem. Ou você tatua o escudo do Fluminense ou a gente não te contrata. É um absurdo isso que os Flores queriam fazer, né? Até o momento, Gustavo Kodjá tem 4 tatuagens no braço direito. O volante colombiano tatuou os escudos do Desportivo Cali, do Júnior Barranquilla da Colômbia, do Flamengo e do Al Hilal da Arábia Saudita, clubes pelo qual atuou. O atleta também jogou no Al Shabab, né? Mas por pouco tempo, e por isso não tatuou o escudo da equipe. Ou seja, ele jogou pelo Al Shabab e não tatuou o escudo do clube porque ficou lá por pouco tempo. E nem jogou ainda pelo Fluminense. Eles queriam que o cara tatuasse, assim. Tá de sacanagem, né? Kodjá jogou no Flamengo de 2016 até 2019, né? Ai, meu Deus. Então vamos lá. Após críticas, a empresa promete melhorias no gramado do Maracanã para Flamengo e Vasco. Pô, cara, o estádio do Maracanã ficou fechado um mês para manutenção e depois teve várias reclamações aí no jogo Flamengo e Fluminense por conta do estado do gramado estar duro. Olha só, o gramado do Maracanã foi alvo de críticas após o clássico entre Flamengo e Fluminense no sábado pelo Carioca. Os técnicos Felipe Luiz e Mano Menezes reclamaram, assim como os zagueiros Léo Pereira e o lateral Guga. O estádio ficou fechado por um mês para tratamento do campo e recebeu apenas 3 jogos no ano. Então, por que tantas reclamações? Em contato com a reportagem do GE, a Greenlaugh, empresa responsável pelo gramado, reforçou que o campo é híbrido e 10% dele é sintético, costurado a cada 2 centímetros de grama natural em toda a extensão. O gramado sobe entre 1 centímetro e 1,5 centímetros a cada ano por meio de aplicação de areia para o nivelamento. A partir disso, é feita a raspagem para deixar a fibra exposta novamente para ter eficiência e manter estabilidade e resistência do solo. E é por este motivo que a sensação de gramado está duro. Ou seja, existe esse negócio de sensação de estar duro? A quinta série veio na cabeça, mas eu não posso falar porque esse vídeo é sério, entre aspas. A gente brinca aqui também, mas pô, não tem lógica isso, né? Sensação de duro é duro, não é duro. Vamos lá, meus queridos. O presidente da FERJ garante que mudará o formato do Campeonato Carioca em 2026. O Campeonato Carioca não é prioridade do Flamengo, pelo menos é o que garante Felipe Luiz e a diretoria rubro-negra. A fórmula da disputa é uma das reclamações do clube, já que o torneio é longo e não traz retorno financeiro. De olho nessas reclamações dos técnicos e de dirigentes,
O presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, garantiu mudanças para 2026. Vamos para o que disse aqui Rubens Lopes. Abre aspas. Em função de tudo aquilo que nós sabemos desse calendário, que todo mundo quer jogar tudo, de todas as formas, fica muito prejudicado. Pode escrever para 2026, nós vamos sentar para alterar isso aí, o formato de disputa do Carioca. Esse ano foi um remendo que foi feito para se concluir o regulamento. Para 2026, nós vamos sentar com os clubes, vamos ouvir, propor debate, escolher o que pode ser melhor para todos. Nós vamos contribuir para o futebol nacional, fecha aspas, disse Rubens Lopes em entrevista à Rádio Tupi. Fala da Rádio Tupi, eu lembro sempre do Apolinho, né? Bom, Rodolfo Landim fez críticas aí à atual diretoria do Flamengo e disse para os torcedores cobrar aos caras lá com relação à construção do estádio que estava previsto para 2029. Eu sou a favor da construção do estádio, eu sou a favor que o Flamengo tenha a sua casa própria, mas eu sou contra que o Flamengo fique endividado tanto quanto o Corinthians ficou, lá com aquele elefante branco dele, com a dívida de quase 2 bilhões de reais. Bom, eu acho que tem que ser feito de uma maneira assim, bem específica, que não venha trazer prejuízos para o clube, né? A Federação Oswaldo Cruz, se eu não me engano, está lá fazendo o trabalho de viabilidade do terreno para saber mais ou menos quanto irá gastar para a construção do estádio, né? Bom, vamos lá. Landim provoca a atual diretoria do Flamengo após ouvir pedido sobre estádio. Tem que cobrar dos caras lá. Rodolfo Landim esteve no Maracanã no último sábado para acompanhar o empate em 0-0 com o Fluminense como torcedor pela primeira vez após a derrota nas eleições. O ex-mandatário visitou o templo sagrado do futebol com a camisa número 29 e o nome Estádio, em alusão ao ano previsto para inaugurar a Casa Rubro-Negra, caso seguisse no comando do clube. Ao ser abordado por rubro-negros, o ex-dirigente mandou recado. Vamos lá. Quando o torcedor se aproximou e disse: "Você vai ter que voltar para fazer o estádio", Rodolfo Landim não pensou duas vezes e rebateu: "Meu irmão, olha aqui", e aponta para a camisa com o nome Estádio e o número 29. Vocês têm que cobrar dos caras lá. Não é comigo. Não. Vocês têm que cobrar dos outros caras para fazer o estádio. Não é de mim. Eu consegui o terreno, consegui tudo, fecha aspas, disse Rodolfo Landim em um vídeo publicado nas redes sociais. E além do vídeo publicado em rede social, Rodolfo Landim voltou a provocar em relação ao estádio na legenda do post. Em breve texto, o ex-presidente reforçou que a gestão de Luiz Eduardo Batista precisa seguir no projeto da construção da casa própria do Flamengo. Ele disse o seguinte aqui, vamos para o post dele. Abre aspas. Ontem, no caso sábado, depois de 6 anos, retornei como torcedor para onde considero a minha segunda casa. Almoço no bar, Urubus e Maraca. A vitória não veio, mas é sempre bom receber o carinho e o reconhecimento da nação. Esperamos que sigam o projeto do nosso tão sonhado estádio, fecha aspas, escreveu Rodolfo Landim, meus queridos e minhas queridas. Como eu falei, sou a favor da construção do estádio, porém, que não seja feita de maneira atabalhoada. Eu considero que essa data prevista para 2029, foi mais uma plataforma política para tentar botar Rodrigo Dunst na presidência do Flamengo. Agora aqui, Arrascaeta treina no campo e volta a ficar à disposição de Felipe Luiz para o próximo jogo do Flamengo. Arrascaeta está passando por um cronograma de controle de carga física estipulada pela comissão técnica do Flamengo. Diante dessa situação, o camisa 10 do Mengão acabou virando ausência ou sendo poupado nesses primeiros compromissos do time em 2025. Além de Arrascaeta, De La Cruz e Varela voltaram a participar das atividades do Flamengo. O meia-campista também estava fora, pois realizava um trabalho de carga física. Já o lateral retornou da ausência, visto que foi ao Uruguai para acompanhar o sepultamento da sua mãe, Muito doloroso isso. Bom, seguindo aqui com as matérias, Flamengo acerta a contratação de jovem promessa de 10 anos de idade. O Mengão garantiu mais um talento para a base. O volante João Gabriel, de 2015, destaque do Yacht Clube
de Brasília acertou com o Flamengo após brilhar na Ibercup 2024, disputado em São Paulo. O Joia chamou a atenção de vários gigantes do futebol brasileiro, como São Paulo, Cruzeiro, Bahia, Vasco, Fluminense e Atlético Mineiro, mas foi o rubro-negro quem levou a melhor na disputa. O garoto foi mais um talento identificado pelo forte trabalho de captação do Flamengo. Os scouts Rubens Júnior e Johnny Santos acompanharam de perto a jovem promessa e ajudaram na concretização da contratação. Mais um talento vindo aí para o Mengão, né? José Boto detalha novo modelo de contratação do Flamengo. Não é nome ou dinheiro. Bom, existem vários talentos aí, vários jogadores bons que não são tão caros assim. A primeira janela de transferência de 2025 foi marcada por um Flamengo diferente nas negociações. Ao contrário das últimas vezes, o Mengão não investiu quantias absurdas em contratação, fazendo apenas reforços pontuais. O diretor de futebol rubro-negro, José Boto, reafirmou que o Flamengo não terá nenhum jogador apenas por nome ou por dinheiro. Vamos para o que disse aqui Zé Boto. Abre aspas. Normalmente, os clubes, quanto mais ricos, mais se descuidam do processo de contratação. Vão muito pelo nome, pelo dinheiro. E todos nós sabemos que, muitas vezes, não é assim. Para mim, o fundamental é termos um modelo de jogo, que é o modelo do Felipe, mas que pense que é o DNA do Flamengo. E os jogadores têm que servir a isso. Aqueles que não servem ao perfil do que queremos ao Flamengo, nada a ver com a qualidade do jogador, mas com o que ele pode dar ao modelo que queremos implementar, disse José Boto antes de finalizar. Né? Ele seguiu aqui. Não é porque gastou 15 ou 20 milhões em um jogador se não se encaixa no modelo. Ele está fora. Não vai dizer que vai dar resultado. Futebol não é ciência exata. Muitas coisas têm influência, mas podem esperar que todo jogador contratado vai ter uma razão de ser. Uma razão de ser no modelo e na parte econômica, concluiu José Boto em entrevista à CNN Esporte, né, meus queridos? Bom, não fechou não. Vai fechar aqui agora. Os russos chegaram ao Rio de Janeiro ontem, né, e vão se reunir com o Lohan e seus representantes para tentar convencer o Meia a se transferir para o CSKA da Rússia. Como eu falei anteriormente, ele já tinha aceitado essa proposta, né? O Flamengo aceitou também, de 8 milhões de euros, cerca de 50 a 51 milhões de reais, mas o atleta voltou atrás e decidiu permanecer no Flamengo, né? Ele não vai ser utilizado pelo time profissional, voltou para o Sub-20, porque ele ainda tem idade, mas hoje os russos vêm com tudo aí, ou tudo ou nada, ou vai ou racha. Será que Lohan sai? Vamos aguardar para ver. No final do dia eu trago as informações para vocês. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Que o Papai do Céu esteja abençoando todos os lares a qual esse vídeo estiver chegando, abençoe a sua família, seus amigos, seus irmãos, abençoe o seu trabalho, abençoe tudo, em nome de Jesus. Saudações.